Olá, gente, a paz do Senhor. Aqui é o presbítero Valt, mais uma vez, querendo conversar com vocês, falar um pouco a respeito da bondade e da misericórdia do nosso Deus. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Ele por a minha vida, pela tua vida, e por cada dia que Ele nos permite a contemplar pela misericórdia dele. Segundo lugar, eu quero saber como você está. Se você está bem, se você está feliz, se todos da sua família estão bem. E se você tem sido grato a Deus por o que Ele tem feito na sua vida, porque eu creio que Ele tem feito muitas coisas na sua vida. Eu creio que Ele tem lhe abençoado grandemente e creio que você tem sido grato a Ele por tudo que Ele tem feito por você. Quero saber, você está feliz? Porque a tua felicidade é a minha felicidade. Se você estiver feliz, eu também estarei feliz. Nós estamos vivendo os últimos tempos aqui na Terra, porém muitos não estão acreditando que nós estamos vivendo os últimos tempos aqui na Terra. A Bíblia fala sobre terremoto, guerra, fome, peste, pai contra filho, filho contra pai, reino contra reino e nação contra nação. Nós estamos vendo e passando por um momento em que a expectativa cada dia vai crescendo. O rumo em que está tomando os homens que eram para ajudar o povo, eles estão tomando umas atitudes que termina causando prejuízo para todos os seres humanos da face da Terra. Né? Nós temos aí, eu não gosto de falar em política, mas nós temos aí um homem que o povo dos Estados Unidos elegeram ele, e ele está aí agora mostrando para o povo quem ele é verdadeiramente. Porque Trump, ele é igual ao nosso ex-presidente, né? Não gosta de pobre. A pobreza lá nos Estados Unidos é ignorada por Trump porque ele não gosta de pobre. Eu acho que pelas atitudes dele, se eu tiver errado,
Eu acho que ele não gosta de ninguém. Que até o parceiro dele, né? O que o povo diz que é milionário, ele pode ser milionário em dinheiro, mas será que ele é rico em espírito? Porque pelas atitudes que eu vejo ele e o parceiro dele, uma pessoa dessa não tem coração, não tem amor para com o próximo. E era isso que o povo queria e quer. Muitas pessoas endeusando homens, dizendo que eles são o salvador da pátria, e, entanto, estão colocando lenha na fogueira. Jesus Cristo, ele nos alerta todos os dias sobre todas essas coisas que está acontecendo. Nós somos alertados desde o princípio do mundo. Desde o princípio que Deus mostra ao homem o bem e o mal. Quando ele colocou o homem lá no jardim do Éden, ele disse para ele, olha, de todos os frutos tu come, só não dessa aqui. Mas o homem curioso, teimoso, e se deixa levar, foi a serpente usou a mulher, depois usou ele, a mulher usou ele, mas ele também não pode culpar a mulher, porque se o homem diz não, é não. A Bíblia fala, seja porém as vossas palavras, sim, sim, não, não. Porque se passar disso é procedência maligna. Eu, particularmente, eu não creio em promessas de homens aqui da terra, que fulano vai ser bom, cicrano vai ser bom, Betrano vai ser bom. A nossa confiança, total confiança, tem que ser em Jesus, em Jesus Cristo. Toda a nossa confiança tem que ser nele. Toda a nossa crença tem que ser nele. Porque sem ele, nós não temos êxito com Deus. Sem ele, nós não nos aproximamos de Deus. Porque tem que ser tudo com ele, para ele e por ele. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. A Bíblia fala tudo o que está acontecendo nos dias de hoje. Você vai ler a Bíblia, ela fala de fome, de sede, de peste, de guerra, perseguição, morte. E por que nós vamos ficar agora acreditando na mentira de um homem? Porque Deus é verdadeiro. Jesus é verdadeiro. Eu não sou verdadeiro. Não sei se você está me entendendo. Eu estou sujeito a mentir. Eu estou sujeito a praticar erros gravíssimos ou pequenos, que todo erro é erro.
Não tem erro grande nem erro pequeno, todo erro é erro. É como a mentira, não tem a mentirinha nem a mentirona, tudo é mentira. É como o pecado. Não tem o pecadinho e nem o pecadão, tudo é pecado. E nós estamos sujeitos a fazer todas essas coisas. Mas nós temos que entender que o homem, ele é mentiroso, o homem é falho. O ser humano não é o homem, é o ser humano. É uma fraqueza humana. Porque nós não somos santos, gente. Aquele que disser que não tem pecado é um mentiroso. Não há verdade em suas palavras. Está escrito na Epístola de João. Então Deus é verdadeiro, Jesus é verdadeiro. Até os profetas antigos, os homens que foram escolhidos por Deus, até eles mentiram. Não só foi uma vez que eles mentiram. A Bíblia relata sobre Abraão, pai da nação, que para entrar num certo lugar, ele teve que dizer que a Sara era irmã dele. Quer dizer, mentiu para se dar bem, com medo de morrer. Preferiu mentir do que sofrer as consequências. E isso aí, é lógico que muitos, para se salvar, para não morrer, para não passar consequências pesadas, vão mentir. Mas o verdadeiro adorador, eu não estou dizendo que eu sou verdadeiro adorador. Eu estou dizendo, mas o verdadeiro adorador, ele anda com a verdade e pratica a verdade. E se ele disser eu vou, ele vai. Se ele disser não vou, não vai. Então, de modo nenhum, eu vou dizer que Jesus ele não nos alertou, Deus não alertou desde o começo do mundo, mostrando o bem e o mal, mostrando o caminho do bom, do bem e o caminho do mal. Quando ele disse para o homem, ó, dessa que tem no meio do jardim, tu não come. É como você vai aconselhar um amigo seu, ele vai pular de cima de um poste, você vai dizer, rapaz, tu não pula que tu vai te machucar, tu vai te esbagaçar todinho. Ele insiste e pula, dizendo ele que Deus vai cuidar dele, que ele não vai sofrer nenhum arranhão. Ele vai se machucar todo. É a mesma coisa. Não acredite em promessas de homem, porque o homem, ele falha. A tendência do homem é falhar, mas a tendência de Deus é salvar. Então Jesus é o único que nós devemos acreditar de toda a nossa força, de todo o nosso coração. É acreditar no Senhor e Salvador Jesus Cristo. É acreditar nele. Só nele. Porque ele é o único que tem promessa e cumpre promessa para nós. Até aqui, ele nunca deixou de cumprir o que prometeu. E ele nos alerta. Nós estamos vendo aí a coisa cada vez mais se agravando. Este homem entrou aí nos Estados Unidos e ele sozinho está fazendo um rebuliço no mundo inteiro. Ainda tem gente que ainda apoia ele, mesmo que depois fique querendo dar fim a ele. Porque eu tenho certeza que o colega dele, o parceiro dele, não está bem com ele. Porque o absurdo de dinheiro que esse homem perdeu é muito dinheiro.
Ele não está bem com ele. Mas o povo gosta de ver o circo pegando fogo, gosta de acreditar em promessas vãs. O único que prometeu e cumpre é Jesus. Ele é o único que prometeu. Mas para nós receber promessas da parte dele, nós temos que praticar o que ele nos manda que praticamos. E temos que ter confiança e fé nele. A fé não só é abrir a boca e dizer que tem fé em Jesus. Tem que ser uma fé que tenha raiz. Se você tiver uma fé que não tenha raiz, qualquer vento vai derrubar. É como uma árvore bem plantada. Vem o vento, vem tempestade. Se possível, dependendo dela, ela encosta os seus galhos no solo, na terra. Mas não se arranca, porque ela está bem profunda, as suas raízes estão firmes. Então, é nisso que nós devemos acreditar, que Jesus Cristo, ele é o único em que nós devemos crer na sua palavra e pôr em prática aquilo que nós ouvimos da parte do Senhor. Nós estamos caminhando para um grande acontecimento, porque de repente pode acontecer uma grande guerra em todos os países. Porque isso, se nós formos observar, essa guerra tarifária que eles estão fazendo, um aumentando o preço da mercadoria do outro, o outro aumentando o preço do outro para compensar, o outro aumenta do outro lado para compensar, o outro um pouco de repente, aí resolve alguns países dizer não vamos mais mandar nada para aquele país. Isola o país, fica isolado, e quem vai sofrer as consequências vai ser os habitantes daquele país. Por quê? Por ganância de um homem que não tem coração. As pessoas que tentam, como esses homens que estão em guerra, povo sem coração. Quantos inocentes não estão morrendo? Agora, isso tudo ganância do homem. Ele não se conforma com o que tem. Porém, o saco dele, o cofre dele, não tem fundo. É um cofre que nunca enche. É como um saco sem fundo. Nunca vai encher. Porque quanto mais tem, mais quer. Quer se mostrar que é forte, que é poderoso. Poderoso é Deus. Ele é poderoso. Jesus Cristo, eles são poderosos. Mas nós aqui na Terra somos simplesmente mortais. Que hoje está falando e amanhã pode não estar. Então, o único que nós devemos crer, acreditar e confiar é na palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos vendo aí no Brasil, no nosso Brasil, as consequências que ficou e ainda hoje tem, quando a Bíblia fala irmão contra irmão, uns perseguindo os outros, nós ainda estamos vendo tudo consequência de mentiras, de homens demagogos que diz que acredita, que diz que faz,
só para se dar bem e ver depois o povo brigando uns com os outros. Jesus Cristo disse na sua palavra: acautelai-vos que ninguém vos engane. Já chegaram até a dizer que esse personagem tinha sido enviado de Cristo. Outros diziam que ele era o Cristo. Um absurdo, gente. Um absurdo. Eu digo a você, não tem Lula, não tem presidente nenhum, para resumir, não tem homem nenhum na Terra que venha dar jeito a tudo, acabar com fome, acabar com guerra, nada disso vai acontecer. Porque nós estamos vivendo no fim dos tempos. E para se cumprir a palavra do Senhor, hoje, nos dias de hoje, no nosso país ou em vários países mesmo, é perseguição. Se você disser, não, eu gosto do presidente tal, do governo tal, do prefeito tal, do vereador tal, e o outro não gosta, vai te perseguir. Às vezes, mesmo sendo teu irmão, mas vai te perseguir. Isso aí está escrito já. E trairão-se uns aos outros, e uns aos outros entregarão os outros à morte. E haverá perseguição de irmão contra irmão. E se odiarão uns aos outros. Procura. Mateus capítulo 24, você vai vendo isso aí. No capítulo 24 de Mateus, você vai ler e você vai entender o que é que está escrito. Mas mesmo com todas essas coisas que está acontecendo, ainda não é o fim. Porque o único que sabe quando vai ser o fim de tudo é Deus, é Jesus. Nós vamos passar por muitas lutas. Pode ir se preparando. Aqueles que têm ouvido, ouça. Os que querem ouvir, escute. E guarde no seu coração. Te prepara, que o grande dia vai chegar. Então, aqui está escrito que nós temos que ler a palavra do Senhor e temos que pôr em prática. Diz aqui, ó, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha a lei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mateus capítulo 7, versículo 24. Fala a respeito do que eu estou falando, de você estar firme. Se você vê uma pessoa firme em Cristo, ele não vai perder tempo em discutir política, ele não vai perder tempo em discutir nada em que o homem invente aqui na Terra. Ele vai só analisar, ler a palavra e pedir a Deus sabedoria para que, quando ele abrir a boca, ele seja ouvido. O povo tenha interesse em ouvir a sua palavra. O Evangelho de Cristo está sendo dividido. O povo está procurando só as partes boas que está escrito que traz riquezas, que traz vida longa, que traz tudo isso para a terra. Mas que pena que o que você adquirir aqui na terra fica na terra. Os bens que você adquirir aqui na terra fica na terra.
Você já pensou nisso? O bem que você adquirir aqui na terra, fica na terra. Por isso que a palavra de Deus diz, não junteis tesouro na terra. Porque o que você juntar de tesouro na terra, vai ficar na terra. Nós vemos homens bilionários, homens riquíssimos, na parte terrena, no material, que morre, o povo só fica só comentando. E ele não vai levar nada do que ele adquiriu. Até a roupa vai ter que botar uma roupa, se quiserem botar. Senão enterra ele nu. Porque se a roupa for caríssima, vai ter gente que vai dizer, não, eu quero essa roupa, veste essa mais fraquinha. Ele vai para debaixo da terra mesmo. Então, nós temos que nos aprofundar e pensar mais na nossa vida espiritual, para que nós venhamos entender como Pedro, quando Jesus fala para Pedro, diz, e tu também não vai me deixar? Ele disse, para onde eu irei, Senhor? Se só tu tem garantia de descanso eterno para a minha alma, para nossas almas. Então, te aprofunda e começa a acreditar na palavra do Senhor. Lê e pede a Deus sabedoria para que você possa entender. Para que e qual a finalidade de nós estarmos aqui na Terra. Que a nossa finalidade é pregar o Evangelho de Cristo para as pessoas. Foi para isso que Deus nos escolheu. Jesus veio para nos dar o exemplo, para nós pregar o Evangelho do Senhor sobre a terra. Dizer para o mundo, arrependei-vos porque o reino do Senhor está próximo. Arrependei-vos porque é chegado o dia da redenção. Arrependei-vos porque o dia do juízo final vai chegar. É como você é gerente de uma fazenda, é como você é gerente de um mercado, gerente de qualquer coisa, e você tem o dia determinado para você prestar conta com aquele dono daquele negócio que ele te entregou. Mas você vai ter que estar pronto toda hora, esperando aquele momento chegar. Você vai ter que estar pronto toda hora, porque muitas das vezes são pegos de surpresa. Vamos dizer, o teu patrão liga para você e diz, olha, tal dia eu estarei aí. Aí você vai descansar, folgar, porque tal dia o seu patrão vai chegar, você vai dar tempo se arrumar, se ajeitar, para quando ele chegar, encontrar tudo mais ou menos, ou cobrir algum defeito para que ele não veja, esconder. Aí ele vem de surpresa. Aí pega você desprevenido, despreparado, com tudo bagunçado. Mas se você for um homem sábio, você vai permanecer com tudo correto no lugar. Porque você não sabe que hora, nem que dia, nem a hora que ele vai chegar. Mesmo ele dizendo, eu vou tal dia.
Mas você tem que ter experiência e tem que ser sábio. Permanecer com tudo pronto, porque você não sabe. Na hora que ele chega antes do dia marcado ou a hora marcada, vai te pegar de surpresa. Por isso que a Bíblia fala que não tem dia e nem hora. Então nós temos que estar esperando todo dia e toda hora. Não podemos relaxar. Não podemos nos envolver só com as coisas do mundo. Porque isso tudo que nós conseguimos aqui na Terra, volto a dizer, tudo o que nós conseguimos aqui na Terra é para que nós viva bem aqui na Terra. A morada digna, se alimentar bem. Então você vai ser um homem ou uma mulher preparado, porque você não sabe como vai ser o dia de amanhã, o que vai acontecer amanhã. Então você tem que estar preparado. Você não pode ficar descansado para ser pego de surpresa. Então você tem que estar firme. De repente as suas raízes não estão aprofundadas, não foi bem plantado. Você vai ser pego de surpresa, o vento vem e vai arrancar aquela planta do lugar, porque a sua fundação não foi boa. Mas se você cavar profundo e plantar bem plantada, fincar as raízes, pode vir vento, tempestade, que você vai estar sempre de pé. Aqui fala a respeito de você construir. Quando fala construção, já se pensa logo em fundação. Construir uma vida quer dizer começar. Qualquer negócio você tem que ter um fundamento, tem que ter base e tem que estar ciente dos riscos que você pode ter e como você está preparado para aquele momento. Então, a vinda de Jesus, ela é de surpresa. Então, nós temos que estar preparados. E não é porque você coloca uma Bíblia debaixo do braço, ou anda louvando, ou anda pregando, que você está pronto, não. Você tem que estar todo dia buscando, sem cessar. Você pode estar trabalhando, mas o seu pensamento está ali, seu coração está firme nas promessas de Jesus. De manhã, quando você levantar, você agradece a Ele quando você acordar. À noite, quando for dormir, agradece pelo dia. De madrugada, levantar 3 vezes, agradece. Obrigado, Senhor, estou me acordando. Obrigado, Deus, estou me acordando. Então você vai estar sempre agradecendo e sempre buscando estar na presença do Senhor. Amém? Eu quero mostrar para você algo muito importante que se encontra no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 21. Que diz assim, ó, nem todos que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade
de meu Pai que está no céu. Não é só abrir a boca e dizer que crê no Senhor. Você tem que mostrar. É como você abre a boca e diz para a sua esposa mesmo. Amo essa parte para a sua esposa. Aí você diz, mulher, ou meu amor, ou meu bem, eu te amo. Aí de repente ela faz algo que você não gostou, não era aquilo que você queria. Aí você, em vez de conversar com ela, dialogar, procurar o porquê, vai começar a querer bater na mulher, machucar a mulher. Muitos matam. Mas antes ele não disse que amava? Isso não é amor. Amor é esse que Jesus Cristo está dizendo aqui, ó. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entra no reino do céu. Isso é amor. Porque ele está nos advertindo. Que não só é só a palavra eu te amo. O amor é zeloso. O amor é paciente. O amor escuta. O amor ajuda. O amor zela. Se for falar aqui sobre o que o amor demonstra, passará o dia falando. Porque quem ama, cuida. Quem ama não machuca. Nem com palavras. Porque tem palavras que dói mais do que uma pancada. Aqui Jesus está nos alertando. Que não é porque fulano ou cicrano fala no nome de Jesus que é bom, não. Que está salvo. Não. Ontem eu estava falando com um colega meu, eletricista, que ele é colega meu, e nós falando sobre a pessoa estar preparado e viver preparado, ou viver esperando que a qualquer momento Jesus possa vir buscar a sua igreja. Porque as pessoas acham que Jesus, quando chama as pessoas, convocava as pessoas para seguir ele dizia desta forma, olha, me segue, se tu me seguir, tu vai ter uma vida farta, tu não vai mais passar fome, tu não vai mais sofrer, tu não vai ser preciso trabalhar, tu não vai ser preciso fazer nada, só me seguir. Vai ter tudo de fartura na tua mão. Foi isso que ele disse? Foi isso que ele prometeu? Foi isso mesmo que ele prometeu? Não foi. Jesus disse assim, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Cruz é o quê? Cruz é vida boa, deitado numa rede, numa grande mansão, seu belo carro, belo avião, dinheiro aí a rodo, que nem diz o ditado do povo. Tudo o que quer só é chegar e dizer eu quero e vim. É isso? Que eu entendo, como eu sou analfabeto, como eu entendo, é que cruz é sofrimento. Cruz é sofrimento.
Tem pessoas que às vezes ficam observando o vizinho. Aí vê o vizinho trabalhando. Trabalhador, correto, busca a Deus, é um servo de Deus mesmo, busca, trabalha, luta. E ele diz, isso é um abestalhado. Para que trabalhar tanto? Para que correr tanto para a congregação? Para que estar orando tanto? Eu não. O que tiver de vir na minha mão vai vir sem eu fazer nada. O outro vai construir uma casa, aí diz, eu vou comprar uma cavadeira, um picarete, uma pá, ou uma máquina, e vou cavar as colunas bem profundas, chegar na rocha, lá embaixo. Aí o outro diz, eu vou gastar tanto com que do jeito, ele vai construir, eu vou gastar menos e vou fazer uma casa do mesmo jeito. Com preguiça. Aí é onde vem o quê? O prejuízo. E aqui na palavra diz que desce chuva, corre rios, vem a tempestade, derruba a casa. Porque estava com seus alicerces raso. Foi construída praticamente em cima na areia. E cai. Mas aquele corajoso que ele criticou, não precisa de tanta coisa, não precisa de tudo isso. E ele cavou, fez a fundação, construiu a sua casa, veio o vento, veio a chuva, veio a tempestade, mas não derrubou a casa, porque ela estava fundada na rocha. Essa casa simboliza nós. Nós somos no templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então essa casa simboliza nós. Muitas pessoas fogem da congregação, fogem de servir a Deus. Por causa disso ali eu não vou mais nem em igreja nenhuma, não vou mais história de ser cristão, não vou mais pregar evangelho, não vou... porque as suas raízes, a sua construção foi feita em cima da areia. Mas se você fizer a sua construção na rocha, por mais que o pastor até lhe expulse da congregação, porque você falou a verdade, você prega o evangelho de Cristo, você pode sair daquela congregação. Você pode dizer, não, eu não vou mais congregar em congregação nenhuma. E permanecer pregando o evangelho de Cristo. Alguém pode te chamar de rebelde, mas você viva pregando o evangelho de Cristo. Sem falar de A nem de B, mas do evangelho de Cristo. Porque aqui está escrito, nem todos que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Já esse da parte do versículo 24 fala, todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica assemelhar a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, é para você ouvir a palavra de Deus e praticar. Porque aqui vai dizer, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos muitos prodígios e maravilhas e tal, em teu nome. Jesus vai dizer que não conhece essa pessoa, nunca conheceu. Porque tudo que ele fazia era na finalidade de ganhar, se dar bem, não medir as consequências. Porque na palavra do Senhor fala que nós temos que ter amor pelo nosso próximo.
Mais uma vez eu quero lembrar a vocês, quando Jesus fala, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Jesus Cristo, ele não está mandando você se atravessar na frente de uma bala, de um carro, ou tirar seu coração ali, literalmente, dar para o seu amigo. Não. Jesus está falando aqui de um algo muito especial que muitas pessoas ainda não entendem. Quando Jesus fala isso, ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Eu posso me doar para meu amigo. Como, presbítero Walter? Eu tenho muitos afazeres, mas meu amigo precisa de mim naquele momento, naquela hora. E ele liga para mim e diz, meu irmão, meu amigo, eu estou precisando da sua pessoa. Tira essa hora para mim, ou em oração, ou em ação. Eu vou deixar os meus afazeres e vou me doar para meu irmão. Um dia, meio-dia, 1 hora, 2 horas. É isso que Jesus fala. Estou deixando os meus afazeres e vou dedicar aquele momento para meu irmão. No meu entender de analfabeto, é isso. De me doar para ajudar o meu irmão. De me doar para mostrar a meu irmão o quanto eu amo ele. Mas tem pessoas que lê como lê um jornal. Não entenderam ainda. O meu mandamento é este, que vos ame uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Então é isso que Jesus manda que nós façamos. No momento que você sai de sua casa, deixa seus afazeres e vai se doar para socorrer o seu irmão, para ajudar o seu irmão, você está cumprindo aquilo que o Senhor Jesus manda que nós façamos, uns pelos outros. Não é condenar. Ou será que Jesus disse assim, não? O amor é esse. Quando você vê o seu irmão caindo, dá um empurrão nele para que ele caia mais rápido. Não é esse o mandamento do Senhor. Ele manda que nós ajude, mostre para ele que você é um ramo que veio para dar fruto. Que você não é um ramo seco. Que o ramo seco ele não dá fruto. Mas o ramo que está na vidreira verdadeira, ela dá fruto. Então os seus frutos
O que você vai fazer ajudando o seu irmão, se doando para seu irmão, abdicando da sua vida para os seus afazeres, para fazer pelo seu irmão. Não só é aquele momento, é no momento que seu irmão precisar. No momento que você vê que ele está necessitando, você se doar para ajudar o seu irmão. Mas o povo entende diferente. Acha que é para viver uma vida regaladamente, pisando por cima dos mais fracos, machucando os mais pequenos, vivendo uma vida além da selva. Mas Jesus aqui ele está falando que se nós não estiver os nossos galhos firme na vidreira, como diz aqui, ó, eu sou a vidreira verdadeira e meu pai é o lavrador. João capítulo 15, versículo 1, diz assim, ó, eu sou a vidreira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, tira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então, nós estamos vendo aqui Jesus nos orientando. Se você diz que é cristão, só pratica coisas erradas para você se dar bem, só faz aquilo que não está escrito na Bíblia, torcendo a palavra do Senhor, e como você pode dizer que está salvo, que está fazendo só o correto? Não. Você tem que dar fruto. Tem pessoas, eu já encontrei pessoas dizer, eu estando bem, os outros que se explodam. Eu estando passando bem, o mundo pode pegar fogo. Eu já vi pessoas dizendo isso. Mas na minha palavra, na minha Bíblia que eu leio, Jesus ele manda que nós ame os nossos irmãos, pregue a palavra e não fique perturbado com o que vai acontecer amanhã. Porque o dia da manhã não está no nosso alcance. O dia da manhã está no alcance de Deus. E depois de você fazer tudo o que Deus ordena, que Jesus ordena, na sua palavra, ele diz aqui, ó, no capítulo 14, versículo 12, diz assim, ó, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maior do que esta. Porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirem em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome eu farei. Se me ama, guarda os meus mandamentos. Versículo 15 é a chave. Não adianta você falar em língua, falar em mistério, profetizar, orar e a pessoa ser curado. Você acha que você é um escolhido de Deus? Você acha que é um profeta? Você acha que está salvo? Você acha que é um santo? Não. A Bíblia fala na perseverança e no amor. E ainda que você ore, cure, desça fogo do céu, se possível. Mas se você não tiver amor pelo seu próximo,
nada disso vai servir. Nada disso vai servir. Então, crer no Senhor Jesus Cristo e pratica as palavras dele, como está escrito aqui. Mais uma vez eu vou te lembrar, todo aqueles, pois que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelham a lei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Tem que praticar. Tem gente que diz, eu leio e guardo no coração. Você tem que guardar no coração, sim. Mas você tem que pregar para as pessoas. Eu vou dar um exemplo que muitas pessoas podem até me ignorar. Eu sou analfabeto, eu não sei o mesmo. Você faz uma grande barragem para receber água. Mas você tem que deixar um sangrador. Aquele sangrador vai alimentar várias barragens, vários barreiros, vários depósitos de água, e ela vai alimentando. A maior vai alimentando as menores, e as menores vão alimentando a outra menor, depois uma maior, e assim vai. Você já pensou nisso? Tem que deixar no sangrador. Porque se você deixar aquela água todinha, a parede não vai comportar. Você está me entendendo o que eu estou falando? Por isso que diz aqui, todos aqueles que escutam essas minhas palavras e as praticam. Praticar é o quê? Você pregar o evangelho. Dizer para as pessoas, não se confie em homem nem em filho de homem, mas se confia no teu Senhor, no teu Deus. É digno de toda confiança. Amém, meu amado? Este foi o que Deus me manda falar para vocês nos dias de hoje. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelham a lei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Não constrói na areia, constrói na rocha, que vai vir tempestade, vai vir vento, mas não vai derrubar, porque está firme na rocha. A rocha é Cristo, a rocha é a palavra. Deixe quem quiser falar bonito, enganar, mas você não, faça o seu caminho. Um beija-flor não pode apagar um incêndio com o bico, mas ele pode tentar fazer a parte dele, jogando um pingo d'água num grande incêndio. Mas ele pode fazer a parte dele. Então nós temos que fazer a nossa parte. Pregar o evangelho verdadeiro. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Só Jesus é quem pode te salvar. Nem um homem, nem filho de homem pode te salvar. Só Jesus. Ele é o Salvador. Ele diz na sua palavra, 14:6, e disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus é o único que pode te salvar e me salvar. E volto a te falar novamente. A palavra-chave é escutar as palavras do Senhor e pôr em prática. Não é ficar quieto, é pôr em prática. É pôr em prática, é praticar.
é pregar o Evangelho do Senhor. Amém? Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Eu não vim para aqui para prometer riqueza, eu não vim para aqui para prometer boa vida, eu não vim para aqui para prometer que você vai ficar rico, nunca vai sentir dor, nunca vai adoecer. Não. Você vai passar por todas essas coisas, mas o Senhor vai estar contigo. Estar é diferente de ver. Ver, o Senhor está vendo toda a nação. Agora está só com os escolhidos. Só com os escolhidos. Provo na palavra. Ele diz, enquanto estiver comigo, eu estou convosco. Mas quando vós me deixar, eu também vos deixarei. Amém? Que Deus abençoe vocês. Que Deus faça com que vocês procurem entender a palavra do Senhor e compreender que tudo que está acontecendo está aqui, no livro dos livros. Amém? Vamos orar? Para que Deus venha nos abençoar e nos dar uma tarde abençoada e uma noite, e se for da vontade dele, um novo amanhecer, cheio de bênçãos, de saúde, e que nós venhamos ser sábios para permanecer, mostrando ao mundo que só Jesus é quem pode nos ajudar. Amém? Ora comigo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal. Amém. Teu é o reino, a glória, a força e o poder. Nos livra do homem sanguinário, da bala perdida, da maldade. Nos livra de todo o mal, Senhor. É isso que te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Que Deus abençoe vocês, que vocês possam escutar, examinar as Escrituras, cheiro no coração, fica na paz e que Deus guarde vocês.